operando na sabedoria do Espírito Santo da graça de acordo com a fé. Este tempo, isso vem para o corpo de Cristo. Nós começaremos a operar em sua graça. Tem uma pergunta: o que acontece quando a graça e a fé se tornam uma no seu entendimento ungido? O que acontece quando a graça e a fé se tornam uma no seu entendimento ungido? A graça e a fé carregam uma unção que está acima de medidas. Quando você aprende a operar na graça e na fé, você está no andar mais alto do Espírito. Oh, meu Deus! Agora, o segredo de se vestir uma conexão forte da graça e da fé. A graça significa que Deus escancarou todas as portas dele abertas para nós. Deus escancarou todas as portas dele abertas para você. A fé significa que nós escancaramos todas as nossas portas abertas para Deus. Deus abriu as portas dele, você abriu suas portas. Agora todas as portas estão abertas. Diga, todas as portas estão abertas na minha vida. Estamos falando de boas portas. Agora, como um apóstolo de Jesus Cristo, eu não estou apenas ensinando vocês a partir de revelação, eu estou ensinando a partir de manifestação. Eu estou vivendo a vida que eu ensino, então eu sei que é possível você vir do zero para qualquer lugar que você queira ir. Então todo mundo debaixo do som da minha voz, você vai em qualquer lugar que você queira ir. Deus quer que você seja abençoado. Você recebe isso essa noite? Romanos capítulo 5. Eu sei que eu não orei. Romanos capítulo 5, nós vamos ver 2 versículos. Romanos 5, 1 e 2 tem ingredientes altos para entendermos o mundo espiritual. Esses versículos tiram você da lei e da obra. A igreja tem estado debaixo da lei das obras. A igreja tem tentado estabelecer poder com Deus através do que eles dizem ou através do que eles fazem. Declarar e fazer é importante, mas ter uma revelação daquilo que Deus fez por você é mais importante. Ter uma revelação daquilo que Deus já fez por você através de Cristo na cruz fará com que as coisas aconteçam na sua vida fora do normal. Sua oração mudará, suas confissões mudarão, seus decretos manifestarão. Muito bem. Não estamos falando de brincar de igreja agora, estamos falando de entrar no aspecto total da graça e da fé. O aspecto completo da graça e da fé. Tem algumas coisas que você nunca verá, nunca experimentará, nunca fará, se você não entender a vida da graça e da fé. A graça é uma palavra poderosa. Eu te falei que a graça é tão poderosa que ela pode ser intercambiável com a palavra cruz. Em outras palavras, tudo que a cruz tem em si, a graça tem em si. Agora aqui vamos ler 2 versículos e depois vamos ler um outro texto que vão nos colocar numa plataforma diferente. Portanto, versículo 1, Romanos 5:1. Portanto, tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus, graças a Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual também, agora note o que o segundo versículo diz, através do qual também nós temos acesso pela fé a essa graça, na qual nos firmamos, a essa graça. Então, o papel de Satanás tem sido nos impedir de ficarmos firmados nessa graça. Ele quer que nós fiquemos firmados em obras. Ele quer que tentemos ficar firmes na palavra sem a graça. Na verdade, você pode trocar a palavra e graça, e elas são a mesma. A graça carrega a palavra carrega a graça. Então, satanicamente falando, religiosamente falando, psicologicamente falando, demonicamente falando, Satanás, de alguma forma, roubou a igreja da garantia. A graça é uma garantia, você está entendendo? Ela é uma garantia, porque a graça manifesta a obra consumada. Então, ela coloca uma garantia na sua oração, coloca uma garantia na sua meditação, coloca uma garantia na sua leitura. A graça é uma garantia. Então, vamos anotar isso aí, que a graça é uma garantia. Eu gosto disso. Você gosta disso? Sim, a graça é uma garantia de Deus.
através de Cristo, na cruz. Negócio feito. Ok? Então, a partir de agora em diante, reconheça que você tem um respaldo da graça. Eu gosto disso também, um respaldo da graça. Ou seja, eu não estou sozinho. Eu tenho um respaldo da graça. E isso é suposto a mudar a sua vida. Eu não estou nem aí se você tem estado na igreja já há 50 anos. Esses ensinos, essas impartições, esses momentos proféticos apostólicos que passamos juntos aqui, foram projetados para mudar a sua vida, para você ter uma caminhada mais profunda com Deus. Eu não me importo com isso. Eu quero uma caminhada mais profunda com Deus, amém? E depois, eu sei que eu não preciso ser perfeito. Veja, as pessoas pensam que precisam ser perfeitas. Nenhum de nós somos perfeitos. Nós precisamos da graça, precisamos de misericórdia, precisamos da glória de Deus, amém? O púlpito não é perfeito, você não é perfeito, mas graças a Deus pela graça. Agora, note o segundo versículo, através do qual também nós temos acesso. Essa palavra acesso precisa ser sublinhada, porque ela está falando de acesso à provisão total de Deus através de Cristo. Acesso pela fé a essa graça. Acesso pela fé a essa graça, na qual nos firmamos e nos alegramos na esperança da glória de Deus. Amém. E depois vá para... Aleluia! E a razão pela qual eu repreendi os membros dessa igreja antes, porque eles nunca foram repreendidos antes dessa forma. A razão pela qual eu os repreendi é porque eu os amo. Eles precisam estar aqui. O quê? Eu disse, eles precisam estar aqui. Você não assiste o apóstolo na TV e você é membro dessa igreja aqui localmente, você pode não estar entendendo a importância, você não está entendendo a importância da revelação e do posicionamento que Deus está nos colocando para esses últimos dias. Deus está nos posicionando de acordo com a graça, para que possamos lidar com qualquer coisa, através da fé e da graça. Abra em Gálatas agora. E novamente, eu penso que isso é parte do problema. Em Gálatas capítulo 3, capítulo 2, versículo 20 e 21. Eu penso que isso é parte do problema. Eu penso que isso é parte do problema. Eu penso que nós transformamos, fizemos da igreja um jogo de futebol ou algo do tipo, sabe? Não tem como dizer. Eu tenho cartas sobre a minha mesa agora. Uma senhora falando que ela estava lidando com 3 tipos de casos de câncer na família dela. E ela disse que falou com os membros da família dela sobre algumas das coisas que eu compartilho, que eu falo. Teve as pessoas que ela conseguiu compartilhar e eles... 2 já foram curados. Estão livres de câncer. E o outro está a caminho. Ele é muito capaz. Então, em Gálatas 2:20, ele diz, eu estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele está falando sobre a cruz agora. Depois ele continua, o apóstolo Paulo, dizendo no versículo 21, eu não frustro a graça de Deus, porque se a justiça vem através da lei, então Cristo está morto em vão. Agora, esse versículo está nos falando que a igreja, até uma certa grande extensão, tem tentado viver através da lei, regras e regulamentos. Sim, ouça, regras e regulamentos, porque eu estou a ponto de falar algo. Regras e regulamentos. Você vai querer viver através de revelação. Não através de regras e regulamentos, religião, mas você vai querer viver através de revelação. Revelação pessoal. Mas Deus, não aquela mulher que você conhece forte, aquele homem forte que você conhece, mas a revelação pessoal. Para você, vindo na forma, através da forma de graça e fé, você pode se sentar.
Nós vamos ensinar vocês um pouco essa noite a partir de operando na sabedoria do Espírito Santo da graça de acordo com a fé. Operando na sabedoria do Espírito Santo da graça de acordo com a fé. Neste tempo, isso vem para o corpo de Cristo. Nós começaremos a operar em sua graça. Tem uma pergunta: o que acontece quando a graça e a fé se tornam uma no seu entendimento ungido? O que acontece quando a graça e a fé se tornam uma no seu entendimento ungido? A graça e a fé carregam uma unção que está acima de medidas. Você me ouviu? Quando você aprende a operar na graça e na fé, você fica no andar mais alto do Espírito. Oh, meu Deus! Agora, o segredo de se vestir uma conexão forte da graça e da fé. A graça significa que Deus já escancarou todas as portas dele abertas para nós. Então, essa noite estou falando com você. Eu estou te falando porque você sempre está olhando para outra pessoa. Estou falando com você. Deus já escancarou todas as portas dele abertas para você. Graças a Deus. Aleluia. A fé significa que nós escancaramos todas as nossas portas abertas para Deus. Deus abriu as portas deles e você abriu a sua porta. Agora todas as portas estão abertas. Diga isso, todas as portas estão abertas na minha vida. Estamos falando de portas boas. Aleluia! Agora, como um apóstolo de Jesus Cristo, eu não estou ensinando vocês apenas a partir de revelação. Eu estou ensinando a partir de manifestação. Eu estou vivendo a vida que eu ensino. Eu quero que você saiba disso. Eu estou vivendo a vida que eu ensino. Então, eu sei que é possível vir do zero e ir para qualquer lugar que você queira ir. Oh, aleluia! Então, todo mundo debaixo do som da minha voz, você vai em qualquer lugar que você queira ir. Deus quer que você seja abençoado. Você recebe isso essa noite? Ouça isso com bastante atenção. A graça é uma doadora. A fé é uma recebedora. Você me ouve? O rapaz disse: eu estou crucificado com Cristo, no entanto eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Depois ele disse: eu não frustrarei a graça de Deus. Se o Senhor quer que eu tenha isso, eu vou receber. Mas eu preciso ir na rota do Senhor, eu não posso. Veja, a lei foi dada para calar, parar com o pecado. A lei foi dada para informar aos homens que você não consegue vencer sozinho. Ninguém podia guardar a lei toda. Então o Senhor, eu perguntei ao Senhor, o Senhor ficou um tempão, depois ele fez a troca, ele enviou Jesus e nos colocou num espaço da graça. Em outras palavras, as suas deficiências não podem te derrubar, suas fraquezas. Oh! Acabei de ouvir agora. A graça vai fazer um molho com as suas fraquezas. Ainda assim vai ter um gosto bom. Alguém pegou. Dando a graça e a fé o privilégio maravilhoso de destravar sua vida maravilhosa em Cristo. Tem alguns lugares no mundo espiritual que vão se destravar para você. Você estará lendo os versículos, você estará orando, você estará louvando a Deus, e aí de repente você vê algo que você nunca viu antes.
Porque Deus sabe que Ele pode confiar em você naquele nível. Você está recebendo? Agora, eu penso que a igreja tem estado nisso aqui. Eu tenho essas duas declarações aqui. Graça frustrada ou graça cheia de fé. Até uma certa grande extensão, o corpo de Cristo tem operado na graça frustrada. Tentando fazer todas as coisas funcionar, orando 16 horas, mas não aceitando aquilo que o Senhor fez. Então, essa noite, você sai de toda a graça frustrada e vai para a graça cheia de fé. Essa noite, você vai parar de gerenciar a doença. Você vai lidar com a situação, mas de forma massiva, você sabe que você tem direito de ser curado e você tem o direito de estar em saúde. Nós não podemos permitir o remédio tomar o lugar da graça. O remédio é suposto a ser algo temporário, um alívio temporário. Não fique satisfeito até que a doença saia de você. Coloque a espada sobre ela, sabe? A palavra de Deus, o que ele chama a palavra de Deus? A espada do Espírito. E depois, o escudo da fé, que apaga todos os dados informados do maligno que ele tenta enviar com aquilo. Isso é tão poderosa que a graça e a fé são. E é dessa forma que você precisa ser poderoso nesse nível. Nós temos o corpo de Cristo, precisamos ter a última palavra na esfera da terra. Graça frustrada. Volta para o texto. Volta para onde é Gálatas 2. Versículo 22. Não, versículo 21. Eu não frustro a graça de Deus. Sim, 21. 21, isso. Eu não frustro, muito obrigado. Eu não frustro a graça de Deus. Porque se a justiça vem através da lei, então Cristo está morto em vão. Aleluia! Então, o que é para eu fazer? Você precisa aprender a se render. O seu espírito, a sua alma e o seu corpo a Deus o tempo todo. Agora, isso está escrito em Romanos 12. Você sabia disso? Abra em Romanos 12. Isso está explanado lá em Romanos 12. Venha, tá lá explanado para nós. Como você colocar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Eu recebo a sua semente. Uma semente de $600. Romanos 12, é isso aí? Esse é o versículo certo? Cadê meu pessoal lá atrás? Cadê vocês? Romanos 12, 1. Às vezes eu olho para minha Bíblia física aqui, às vezes eu olho no telão. Você precisa aprender a render seu espírito, sua alma e seu corpo a Deus o tempo todo. Em outras palavras, uma das coisas mais poderosas, mais perigosas que você tem é a sua imaginação. Ela te puxa em todas as direções, mas não a direção da sua vitória. Sua imaginação não é nascida de novo. A sua mente não é nascida de novo. Então você precisa estar no controle através da unção, no Espírito, guiado pelo Espírito. Pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Veja. Então, para poder operar nessa vida da graça, ou nessa proporção da graça, você precisa aprender a render o seu espírito, alma e corpo. Romanos 12, de 1 a 3, te fala como fazer isso. É muito simples. Permaneça destravado, usando as chaves da oração e da meditação. Isso te manterá destravado. A oração e a meditação. Você está pronto para passar os dias de céu na terra? Então veja isso, isso não é triste.
Vocês estão prontos para passar os dias de céu na terra? Oh, sim. Oh, façam barulho aí. Eu ouço as pessoas lá online melhor do que vocês aqui. Olha para eles, olha, estão com as mãos para o alto. Olha para eles, olha lá para eles nos telões. Eu quero que vocês... olha para eles. Você está sentado aí olhando para mim. Oh, dias de céu. Usando as chaves da oração e da meditação. Aqui está uma outra coisa. Agora, isso vai soar um tipo de como se fosse leve para você, mas isso é extremamente importante. Eu preciso que você ouça com a intenção de colocar em prática. Então, escreva aí nas suas anotações. Eu preciso ouvir com a intenção de colocar em prática. Porque não vai adiantar de nada, a não ser que você coloque em prática. Não importa quão ungido eu possa estar aqui, com o que eu diga, quão poderosa a coisa possa ser, mas o livro diz aqui, não apenas sejam ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Você experimentará o Espírito Santo operando através de você constantemente. E que alegria isso é, experimentar o Espírito Santo operando com você, trabalhando com você, através de você, com você constantemente. Eu tenho estado nisso há 50 e poucos anos, eu não consigo sair disso. O dia inteiro. Eu batalhei com o Espírito Santo 1 hora sobre a graça nesta manhã, bem antes de eu ter levantado. Ele foi lá na cama comigo e eu e ele estávamos batalhando com a graça. Isso aqui não é uma vida falsa. Isso aqui é uma vida verdadeira. Você pode andar com ele, falar com ele. Ele toca em você. Ele pega a sua mão. A presença dele, oh meu Deus. Oh meu Deus, a presença dele, oh meu Deus. Oh meu Deus, quão preciosa é a presença dele. E tudo está incluso na graça. Isso é por isso que o inimigo não quer que nós funcionemos na graça. Quando eles ensinam sobre graça, eles ensinam da forma errada, como se a graça fosse permissiva para pecados. Não, quando você está operando na graça, você não vai querer pecar. Você vê tantas coisas que você fala, eu seria um tolo de fazer isso. A graça te arranca do pecado. A graça não é aguentar pecado, não. Eu quero ser santo. Quando você opera na graça e na fé, você experimenta o Espírito Santo operando através de você constantemente. É uma demonstração do Espírito e de poder. Cada cristão tem potencial sobrenatural dentro de si, esperando para manifestar do lado de fora. Aqui nós temos, os potenciais não serão cumpridos por enganadores. Agora, vocês, ao estar aqui essa noite, isso significa que você está mais perto de Deus do que as pessoas que ficaram em casa. Eu sei que vocês não querem falar nada, mas eu falo. Ainda assim queremos usar Deus, queremos orar. Deus faz isso para mim, Deus faz isso para... E o Senhor fala, por que você não cuida dos meus negócios? Porque você não vai testemunhar e ganhar alguém para Jesus. Eu disse, tem pessoas que estão na igreja há 40, 50 anos, nunca testemunharam, nunca falaram de Jesus para ninguém. Eu não culpo eles, eu culpo o púlpito. Porque eu tenho estado no púlpito há 50 anos, eu me culpo também. Eu deveria ter falado do aplicativo de ganhar almas, para a gente ganhar almas já há bastante tempo. Eu não sou muito bom com tecnologia, mas o Senhor me deu essa revelação. E nós temos isso já em andamento, está acontecendo. Milhares de pessoas estão sendo salvas. Aleluia!
O sobrenatural é a graça e a fé operando em sua unicidade. Eu nunca ouvi isso antes. O sobrenatural é a graça e a fé operando em sua unicidade. Em outras palavras, a graça mais a fé é igual a sobrenatural. Agora, veja o que aconteceu com a sua vida. Todas as coisas mudarão uma vez que você aprender isso. Os seus potenciais foram sufocados por procedimentos. Abra em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Os seus potenciais foram sufocados por procedimentos. Você vai vivendo através de procedimentos de igreja. Meu Deus. Nota, eu não estou colocando ninguém para baixo, mas as pessoas que estão lá cantarolando, os pregadores que estão só no cantarolar, é disso que eu estou falando. Note, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus da paz santifique você completamente. E eu oro para que Deus, para que todo o seu espírito e alma e corpo, todo o seu espírito e alma e corpo, o único lugar que você é salvo é no seu espírito. Então você tem que tomar o controle do seu corpo e da sua alma. E essa mente aí? E sobre quando uma dor atinge você, o que a mente diz? Oh! Assim que a dor atinge você, repreenda. Resista. E diga para a dor, não, você não tem direito de estar aqui. E fale a mesma coisa para a dor amanhã. E no dia seguinte, finalmente ela vai ter que ir embora. Por quê? Porque ela está se metendo com propriedade privada. Veja, você está me falando que eu sou propriedade particular. Você está me dizendo que eu sou propriedade particular. Absolutamente sim. É isso que o Espírito Santo acabou de falar. Cada filho de Deus é uma propriedade particular. O próprio Deus da paz santifique você completamente. Eu peço a Deus que todo o seu espírito e alma e corpo sejam preservados sem culpa até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que chamou você, que também o fará. Volta para o texto lá em Romanos, antes de eu ir mais adiante. Romanos 5. Porque esses dois versículos estão falando tanta coisa, portanto, tendo sido justificados pela fé, primeiro versículo, temos paz com Deus. Temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela paz. Através do qual temos também acesso, veja isso aqui, pela fé a essa graça, na qual nos firmamos e nos alegramos na esperança da glória de Deus. Então é por isso que Satanás, muitos anos atrás, arrancou a graça, removeu a graça. Ele removeu a graça, em outras palavras, tirou a graça da mente das pessoas, tirou a graça do púlpito, até que as pessoas chegassem num ponto que não reconhecessem mais quão poderosa a graça realmente é. Para poder operar na graça corretamente, a operação espiritual precisa acontecer continuamente, você precisa ser operado. Veja lá em Hebreus 4:12 e João 6:63. Um versículo te move para o outro versículo. Hebreus 4:12. Permita ao Senhor operar em você, porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada que qualquer faca de 2 gumes, penetrando até mesmo a divisão de juntas, de alma e espírito, juntas e medulas, e ela é uma discernidora dos pensamentos e intenções do coração. A palavra opera em você. Você sabe que ele disse, minhas palavras, elas são espírito e elas são vida. Agora, se você olhar, se você vê João 6,63, nós precisamos chegar nisso. João 6,63 é muito poderoso.
É o Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu falo... Pera um minuto. As palavras que eu falo com a pessoa sentada do seu lado... Se eu não falar com você, se você apenas leu as palavras, elas não têm espírito e elas não têm vida. Mas se você ficar lá, se agarrar ali longo o suficiente e você e eu começarmos a conversar, aí essas palavras se tornam espírito e vida. Aleluia. Orar no espírito. Propositalmente para permanecer conectado com o fluir sobrenatural em você. Orar no Espírito te mantém conectado com o fluir sobrenatural que está dentro de você. Eu não posso negar Romanos 8. Abra em Romanos 8, de 26 a 28. E chega lá no final de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma declaração maravilhosa, não é? Nesses 3 versículos, Romanos 8, de 26 a 28, suas fraquezas misturadas com a mente do Espírito misturada com a vontade de Deus misturada com o seu amor por Deus, e isso é misturado com o chamado de Deus. Tem um outro. Qual é o outro? Propósito de Deus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos fraquezas, temos a mente do Espírito, a vontade de Deus, que mais? Vocês estão com a Bíblia? Muito bem, então vamos ler novamente. Romanos 8, de 26 a 28. Você precisa saber. Você reconhecendo suas fraquezas é importante. Não haja como se você não tivesse fraquezas. É isso que Satanás quer que façamos. Ele quer que a gente haja como, eu orei e eu tomei a ceia e eu não preciso passar por tudo isso, não. Você reconhece, você ainda tem fraquezas. Ok? Depois, a mente do Espírito e a vontade de Deus e o seu amor por Deus e o chamado de Deus e o propósito de Deus. E aí isso faz com que todas as coisas cooperem para o bem, seu bem. E tudo isso está na graça e na fé. É por isso que eu continuo ensinando sobre graça. Eu pensei que fosse sair desse assunto, o Senhor disse, não, continue trazendo impartição sobre isso. Isso é tão importante. Eu pulei João 6,63, mas é melhor voltar para lá. Eu quero que você veja isso. João 6,63. Eu penso que talvez eu tenha visto lá, mas isso é tão importante. Esse versículo é tão importante. É o Espírito que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu falo a vocês, é isso. Eu parei ali nisso. Que eu falo a vocês, elas são Espírito e elas são vida. Pessoal. É pessoal. Agora, com todas essas coisas em mente, você vai estar entrando em fluires mais altos da unção. O que você quer dizer com isso? Lucas 4,18. Entrando em fluires mais altos da unção. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Você é suposto a estar pregando o Evangelho. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Você é suposto a estar curando os quebrantados de coração. Me enviou para libertar os cativos e recuperar a vista aos cegos. Você é suposto a estar fazendo isso. Metade da sua vida está perdendo, tá? Se você não estiver fazendo isso, porque Deus envia as pessoas para você. E se você ouvir o Senhor enquanto elas estão falando, elas estão mendigando para você. Fale algo para mim. Depois sua unção aumenta, você vê? Entrando no fluir da unção, permitindo a fé sobrenatural, o fluir da fé sobrenatural acontecer diariamente. Permitindo a fé sobrenatural fluir diariamente. Anote esses versículos aí, Hebreus 2, de 1 a 4, Hebreus 4, de 1 a 3, porque eu tenho um outro lugar que eu quero chegar com vocês aqui. Abra em Provérbios capítulo 10, versículo 22.
Eu vou fazer uma declaração e quero que você pegue. Provérbios 10. Não tem nenhum motivo de odiar esse versículo. A bênção do Senhor, ela enriquece. E ela não traz tristeza consigo. Vocês gostam desse versículo? Leia em voz alta. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores consigo. Não traz tristeza. Alguns de vocês não leram. Leia novamente. A bênção do Senhor enriquece e ela não traz tristeza consigo. Você não deveria estar falando... Vocês não deveriam estar falando isso na igreja. Isso aí é só para jogadores de futebol e jogadores de basquete e cantores de rock and roll. Os cristãos conhecem muito pouco sobre isso. A bênção do Senhor, ela enriquece. Como que o Senhor falou isso para mim? Sobre dízimos e ofertas e semeadura. Você está lidando com a prosperidade da forma errada se você não é um dizimista. Você está lidando com a prosperidade de forma errônea se você não é um semeador. Você está bagunçando sua própria contabilidade. Mas tudo isso muda essa noite. Dízimos e ofertas, filhos. Dizimem e ofertem. Avivamento Prosperidade está vindo à conferência. Eu acho que vou chamar uma conferência de Dinheiro Venha, que eu vou ensinar mais sobre Dinheiro Venha. Deus deseja que todos os seus filhos sejam ricos. Você não pode falar amém para isso? Você está sentado com seu eu preguiçoso aí? Venham aqui. Todas as bênçãos estão prontas para fluir. Elas não podem mais ser bloqueadas. Todas as bênçãos estão prontas para fluir. Elas não podem mais ser bloqueadas. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor, ela enriquece. E ela não traz tristeza consigo, não entristece. Aqui o Senhor está falando, você está sendo treinado a como se render ao transbordar da presença de Deus, dos planos de Deus e das provisões de Deus e poder de Deus. Eu vou te dar um versículo para isso daqui a pouco. Você está sendo treinado para como se render ao transbordar da presença de Deus, planos de Deus, provisões de Deus e poder. Joel capítulo 2, versículo 23. Joel, capítulo 2, versículo 23. Fique feliz, então, filhos de Sião, e alegrem-se no Senhor, seu Deus. Vamos se alegrar aí por um minuto. Ouça o restante desse versículo. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Próximo versículo. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vá para o próximo versículo. Restituir-vos-ei
Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Próximo versículo. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Seus dias de vergonha acabaram. Aleluia, aleluia, aleluia. Vá para o próximo versículo. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Próximo versículo. Ele está falando com você agora. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Próximo versículo. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Diga aleluia. Próximo versículo. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Próximo versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja o versículo 32 agora. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os remanescentes, aí estão aqueles que o Senhor chamar. Agora, eu falei para você que nós estamos num estágio de remanescentes na esfera do Espírito, nesse ministério. Eu penso que minha esposa e eu penso que o Leroy Júnior falou sobre o exército de Gideão, que eles começaram com 32 mil e depois o grupo foi descendo, diminuindo e terminaram com 300. Eu prefiro ter 300 pessoas que estão de mãos dadas juntas do que 5 mil que estão indo de um lado para o outro sem saber o que estão fazendo. Venham aqui. Sente aí rapidamente. Eu preciso pular um pouco aqui. Veja Deuteronômio 11, 21. Veja esse versículo. Para que seus dias sejam multiplicados e os dias de seus filhos, na terra que o Senhor jurou a seus pais para dar a eles, como os dias de céu na terra. Oh, meu Deus, meu Deus. Então, quando você aprende a funcionar na graça e na fé corretamente, você estará passando dias de céu na terra. Nada e ninguém pode te parar agora, nem nesta vida e nem na vida que está por vir. Você está aprendendo a como continuamente ativar o poder divino que está dentro de você. Aleluia! Agora, eu vou entrar nisso por alguns momentos. O Senhor realmente está lidando comigo sobre isso. Em 1 Coríntios 12, de 1 a 10. Eu falei com vocês, eu penso que falei com vocês sobre isso no domingo. Mas não são apenas os dons, mas são as administrações e as operações. Isso é importante porque os dons são perigosos se eles não forem administrados corretamente. Você me acompanha?
mas o poder sempre está lá esperando para fluir, mas tem chaves para ativar esse poder que são dadas a vocês através dos dons, das administrações e das operações. E eu não vou entrar profundamente nisso, só vou tocar nisso um pouco. Agora, eu quero que você ouça isso. A graça maravilhosa e a fé maravilhosa produzem uma vida maravilhosa. A graça maravilhosa e a fé maravilhosa produzem uma vida maravilhosa. A maioria das pessoas que canta Amazing Grace, Graça Maravilhosa, não sabe nada sobre isso. As mães e as avós, eu sei que todo mundo já cantou essa música, mas a pessoa não sabia dessa música da forma que estamos falando. Quão poderosamente essas pessoas são na Terra. Todo mundo está tentando chegar no céu só. A condição espiritual de uma pessoa é governada pelo poder da graça divina. Você precisa permitir uma invasão da graça na sua vida agora. Eu quero que você fique lá sozinho e fale assim, graça, me invada. Aqui está uma palavra do Senhor. Espírito Santo, me dê energia divina no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, para que eu possa fluir na vontade de Deus fielmente e corretamente, vivendo na zona divina de zero impossibilidades, ajudando outras pessoas a experimentar sua bondade e sua misericórdia, tendo testemunhos, evidência, mistérios e segredos de Deus. Grandes potenciais estão batendo à sua porta. Não é entrar no Espírito, mas viver no Espírito. Esse aqui talvez seja uma repetição, mas eu quero que isso entre no máximo de gravações aqui possível. E eu vou passar um tempinho com isso aqui. O que acontece quando a graça e os mistérios se descortinam em nossas vidas? Você está pronto? Isso vai te mover, vai mover a sua vida para uma zona de plenitude, de completo. Eu talvez tenha te dado isso aqui já, mas eu quero que você tenha isso aqui novamente. Isso vai fazer com que o inimigo fique ineficiente contra o poder da cruz. Isso vai calar, isso vai acontecer aqui nesses últimos dias, isso vai calar o desfile de enganos. Isso vai colocar a sua fé numa zona produtiva. Oh, ouça esse daqui. A lei e o alto esforço nunca mais determinarão seus resultados em nenhuma situação. Desempenho divino. O que eu disse? Desempenho divino. Fluirá diariamente através da sua fé. As coisas estarão acontecendo para você de forma divina, sobrenaturalmente, de formas inexplicáveis. Preste atenção nisso. Outras pessoas que estão passando dificuldades vão saber que você tem a resposta. Porque elas estão vendo você na mesma posição que elas, mas você não passa dificuldade igual elas. E a razão pela qual você não passa dificuldades, porque você sabe que isso é temporário, você está saindo dessa situação, você tem combustível dentro de você. Você tem entendimento, você tem sabedoria. O quê? Venham comigo aqui. Dentro de você, sabendo que qualquer coisa que seja contra mim, isso é só temporário. Quando Jesus morreu na cruz e eles o enterraram, ele sabia
que haveria uma ressurreição. Então, quando você tem um problema, quando você está lidando com alguma situação, online vocês me ouvem, você está lidando com alguma situação, você sabe que existe uma ressurreição para essa situação. Essa coisa não vai ficar na minha vida inteira, eu vou sair dessa situação aqui. Você está vestindo esse tipo de unção. É por isso que eu quero que você funcione na graça e na fé. Aprenda mais sobre isso. O desempenho divino fluirá diariamente através da sua fé. Ouça isso com bastante atenção. O Messias, com todo o impacto divino, será constantemente liberado na atmosfera da sua presença. Você não pegou. Você não pegou. O Messias, com todo o impacto divino, será constantemente liberado na atmosfera da sua presença. Em outras palavras, onde quer que você esteja, todo o poder de Jesus será liberado. E a coisa boa acerca disso é que você sabe que Ele está lá. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente equilibrada. Seus dias de medo acabaram. Eu vou um pouquinho mais adiante. A sabedoria transformativa está no horizonte. A sua vida está se movendo para uma outra zona. Você está pronto? Você fará impactos na sua vida que você nunca viu antes. Eu estou falando com todas as pessoas debaixo do som da minha voz agora. Você fará impactos na sua vida que você nunca viu antes. Se você seguir as instruções e permitir o Espírito Santo ter curso livre. Deixe a graça fluir. Existem muitos mistérios que estão prontos para se descortinarem. O crente precisa funcionar na atmosfera de uma vida ungida pela graça. Eu estava escrevendo e orando. A zona. É melhor vocês ouvirem isso. É melhor vocês ouvirem isso. A zona de aumento está batendo à sua porta agora. Abra a porta e deixe a graça de Cristo colocar a sua vida organizada. Você está ouvindo? Isso foi suficiente para uma noite, Leroy. Deixa eu ouvir alguns aleluias. Aleluia, glória a Deus. Venha, levante aí e dê um louvor a Ele. Levante aí e dê um louvor a Ele. Beba e coma. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Pai. Aleluia, aleluia. Louvado seja seu nome. Louvado o seu santo nome. Aleluia. Diga isso comigo, Senhor Deus, o meu futuro e o meu presente são tão brilhantes. Obrigada essa noite. Eu vejo coisas que eu nunca vi antes. Eu estou ouvindo coisas que eu nunca ouvi antes. E eu estou a ponto de fazer algumas coisas que eu nunca fiz antes.
A graça está sobre mim, graça forte, e eu me rendo a ela. Obrigado pelo sangue, obrigado pela cruz, obrigado pela ressurreição, obrigado pela ascensão, obrigado pela posição assentada, obrigada pelo envio do Espírito Santo, obrigado que o Senhor está voltando para nos buscar naquele dia. Mas enquanto isso, nós vamos tomar domínio. Aleluia! A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir. Eu sinto que minha fé cresceu simplesmente por causa dessa mensagem. E eu sou grato. E eu sei que você também é. Se você quiser semear, digite a palavra SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente, SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou vá diretamente no website iwm.org/give. Também nós cremos no poder da conexão. Tudo que está neste ministério, tudo que está fluindo na vida do apóstolo, precisa estar fluindo na sua vida e através da sua vida também. Então você precisa se conectar para que isso aconteça. Se você quiser se tornar parceiro, é fácil. Digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234. Vou falar novamente, a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website iwm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de conectar com você.